O que será que faz uma civilização florescer por séculos e, de repente, entrar em colapso? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa questão, buscando respostas não nas notícias do dia a dia, mas em textos que têm milhares de anos. E eles nos oferecem uma verdadeira anatomia do colapso, sabe? Revelando padrões que são, de uma forma impressionante, super atuais. Olha, Isaías começa pintando um quadro bem assustador. Uma sociedade que está perdendo as suas colunas de sustentação. E perceba, não se trata de um ataque de fora, mas de uma remoção interna. Liderança, segurança, justiça, tudo aquilo que mantém a estrutura de pé está sendo tirado. É quase como um desmonte da própria sociedade por dentro. E essa imagem forte de Isaías nos força a perguntar como é que uma sociedade chega a esse ponto, né? O que de fato causa a sua ruína? Não são só os sintomas que interessam, mas a raiz do problema, e é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Então, vamos começar pelo diagnóstico. Usando Isaías como nosso guia, vamos tentar identificar os primeiros sinais, os sintomas de que uma sociedade está caminhando para um colapso. O que Isaías descreve aqui é uma decadência que não acontece de uma hora para outra. É uma erosão, lenta e traiçoeira. Pessoas qualificadas somem, a justiça vira uma piada, a ordem social se inverte, os mais jovens passam a desprezar a experiência dos mais velhos. O que sobra? Um vácuo de autoridade legítima. A metáfora é muito clara, né? Quando você tira os alicerces de um prédio, ele não se transforma em algo novo e melhor. Ele simplesmente desaba. E o resultado inevitável disso é o caos. Ok, diagnosticar os sintomas é o primeiro passo. Mas agora a gente precisa entender a doença. O que, afinal de contas, leva uma sociedade a arrancar seus próprios alicerces? Vamos investigar as raízes da corrupção. O Salmo 53 aponta para uma origem bem surpreendente da corrupção social. Uma ideia. A ideia do tolo, que é aquele que decide no seu íntimo que não existe uma autoridade moral acima dele mesmo. E bem, uma vez que essa barreira moral é removida, tudo se torna permitido. Esse slide aqui é fundamental, porque ele conecta o pensamento com a ação. De um lado, a filosofia do tolo, que nega uma ordem moral. Do outro, em Isaías, as consequências práticas, leis injustas, inversão de valores, destruição social. A conexão entre uma coisa e outra é direta e bem assustadora. Então, o recado desses textos é muito claro. O colapso de uma sociedade não é um acidente. Não acontece por acaso. É a colheita inevitável de sementes que foram plantadas muito antes, lá no campo da decadência moral e intelectual. Uma sociedade que está moralmente à deriva, sem rumo, se torna um alvo fácil. E os textos alertam para um perigo bem específico que surge nesse vácuo. Os falsos guias, aqueles que são mestres no engano. O aviso de 2 Coríntios é de arrepiar. As maiores ameaças não são os inimigos declarados, mas sim aqueles que se disfarçam de amigos, que usam a linguagem da verdade para poder plantar a mentira. São os famosos lobos em pele de cordeiro. O apóstolo Paulo basicamente nos dá um manual do engano. Primeiro, surge uma nova voz, carismática, sedutora. Depois, vem uma mensagem que soa como verdade, mas tem uma distorção sutil ali no meio. E o resultado final? As pessoas são desviadas do caminho, muitas vezes sem nem perceber que estão perdidas. E aqui está o pulo do gato, o segredo do sucesso desses falsos guias. Eles não oferecem um veneno óbvio, mas uma imitação muito convincente do remédio. Uma versão melhorada da verdade, o que é infinitamente mais perigoso do que uma mentira descarada. Depois de um diagnóstico tão pesado, fica a pergunta: existe esperança? O livro de Provérbios nos diz que sim. Nesta última parte, vamos explorar os pilares da reconstrução, os princípios que podem trazer de volta a estabilidade e a integridade para uma sociedade em crise. O primeiro pilar da reconstrução, segundo Provérbios, é a humildade. O texto nos convida a respeitar os marcos antigos, ou seja, as tradições, as leis, os valores que já provaram seu valor com o tempo. Não se trata de negar mudança, mas de reconhecer a sabedoria que foi acumulada pelas gerações passadas. E esse provérbio joga uma pergunta direto no nosso colo hoje. Quais são os nossos marcos antigos? Quais são os princípios fundamentais, na ética, na lei, na cultura, que sustentam a nossa sociedade? A gente está cuidando deles ou está permitindo que eles sejam removidos aos poucos? Provérbios, então, nos oferece 2 pilares para a estabilidade. O primeiro é esse respeito pela sabedoria coletiva do passado, o tal marco antigo.
O segundo é um compromisso com a excelência individual no presente, o valor do trabalho bem feito. Não se deve subestimar o poder de um único indivíduo competente. Provérbios nos diz que a excelência no trabalho é uma força estabilizadora tão poderosa que pode levar uma pessoa a servir a reis. É a prova de que a ação individual, focada e diligente, pode ser um pilar fundamental para a ordem social. No fim das contas, a receita dos antigos para a estabilidade é surpreendentemente prática, pé no chão. Não se trata de grandes promessas ou de ideologias complexas, mas de duas coisas bem simples: habilidade individual e respeito pela tradição. São esses os antídotos para o caos e para o engano. E assim, a gente volta para o nosso tempo. Em um mundo cheio de promessas vazias e discursos sedutores, como é que a gente consegue diferenciar os verdadeiros pilares que sustentam uma sociedade das falsas promessas? A sabedoria desses textos antigos nos deu as ferramentas. Agora, cabe a nós usá-las.